Feliz sábado, irmãos queridos. Obrigado, irmãos, pela mensagem da década de 90. Prisma, né? Excelente, né? Agora, novinho, bem pequenininho, eu lembro essas músicas que cantava em 80, 90, fez maior sucesso, músicas sacras. Deus abençoe. Continue usando a voz de vocês para a honra e glória dele. Cadê a pessoa do sorteio que vai me ajudar? Vocês querem presente, irmãos? Mas que presente, ué? Muito bem. Vamos uma misturadinha aí. Vamos ver que presente é que vocês vão levar para casa. Eu vou nem olhar aqui, ó. Pronto. Olha, o número é 070908, ou seja, 0908. Quem pegou esse número aqui, ó? Quem foi você? Ah, nossa amiga convidada? Vou te dar R$50 de presente. Ganhou R$50. Depois você passa o Pix para mim, no final eu mando para você. Ok? Tá, aí você anota para mim o Pix dela, você escreve para mim o Pix dela. Isso mesmo. Ganhou R$50. Mais 2 sorteios de R$50. Ó, tá vendo? Você de busca, não estou olhando. Vamos lá, 070925. Ah, você. Anota aí seu Pix e depois você passa para mim, eu vou retransmitir para vocês aí, tá bom? Então, parabéns. Gente, eu esqueci de fazer um negócio, eu queria que alguém tirasse foto comigo. Todas as vezes que eu faço isso, eu tiro foto. Vem aqui, querida, por gentileza, você também. Tira a foto para mim, o rapaz, como é o nome dele que estava aqui? Tirar uma foto com você e você com ele, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho isso aqui. Tire meu amigo Márcio. Tá aqui. Isso, obrigado, querido. Viu? Isso mesmo, né? 09. Isso, certinho. Parabéns. Pronto. Mais um sorteio, meus irmãos. Mais um. O que é que você tira, Paulo? Tá. 0904. Quem é 09? Ah, lá, ó. Mais outro. Que bom, 2 amigos convidados, viu? Muito bem. Que bom que você veio. Zelda, vou tirar uma foto com ela. Mais pra cá? Pronto, gente. Obrigado, viu, Zé? Que não seja louvado. Meus queridos. Não, já faço tudo certinho. Então, no final do culto, vocês passam para mim. Por que eu faço isso, irmãos? Vou explicar agora, vocês precisam entender. Eu já sou evangelista há mais de 20 anos e estou na associação há 5 anos, desde a pandemia para cá, de forma vinculada. Eu já trabalhava há 15 anos. E eu atendo 20, 30, 40, 50, 60 pessoas diferentes. Tá? Eu tenho mais de 1000 fotos de diversas pessoas que a gente trabalha. E às vezes as pessoas falam assim, quando eu estudo sobre dízimo e oferta de acordo com a Bíblia, não é isso? E a mente da pessoa está diferente e cria-se uma resistência, um preconceito e fala assim, ó, a igreja só quer dinheiro. Não é isso que fala? A igreja só quer dinheiro, não sei o que, coisa do tipo e tal. E isso me incomodou. Aí eu tive um sonho em setembro do ano passado, onde Deus falou assim, ó, meu filho, eu vou tirar do teu coração o ego, o orgulho e o egoísmo que é a raiz de todos os males. Todas as vezes que você pregar, sábado e domingo, você vai fazer um sorteio e eu vou abençoar você.
Aí nesse inter, eu tinha uma causa no Banco Santander para receber, e a advogada, a doutora Maria Paula, me disse a mim, Wender, só o ano que vem, foi para a segunda instância lá para a STF, e agora esquece. Mas eu tive o sonho em setembro do ano passado, no distrito do Jardim Salete, mas eu falei, eu vou cumprir, vou tirar do meu bolso, vou fazer isso. E aí, meus queridos, e olha que para tirar R$50 de mineiro é difícil. Quando foi no dia 13 de dezembro de 2024, 13 de dezembro, eu estava fazendo o pôr do sol, olha só que incrível. Estava fazendo o pôr do sol para receber o sábado, e pouco o advogado manda para minha mensagem do celular. Aí falou, seu Wade, olha aí no seu celular. Aí quando eu olho, irmãos, valor de R$42 mil, e eu tinha dado como pedido. Aí 10 mil era dela, e eu fiquei com R$32 mil. Aí eu pergunto assim, como não ser fiel a um Deus desse? E como não cumprir? E esse projeto, eu sou o primeiro do Brasil que faz isso. Pode pesquisar aí, não tem ninguém que faça isso que eu estou fazendo aqui. Sou pioneiro, comecei em Jardim Salete, meu apelido é o homem do Pix, na igreja lá. Nós distribuímos lá cerca de R$5 mil de Pix. Eu fiz o JA, eu distribuí R$1.000 de Pix, coloquei 150 pessoas no sábado. E foi na final entre Flamengo e Palmeiras, concorrendo lá, e o povo foi. E foi duas pessoas às quais eu estava dando o máximo estudo, eu já estava no sexto estudo. E aí eu distribuí R$100, ela ganhou, essa irmã ganhou R$100, e a outra colega ganhou uma Bíblia que eu distribuí para as mulheres, 5 Bíblias gigantes. Eu comprei, do pastor Sérgio Xavier, não Mendes, o outro, e distribuí também, soltei 5 Bíblias gigantes. Foi uma bênção aquele dia. Resultado, essa pessoa que era de outra igreja, a qual estava dando estudo, ela se batizou. E está vindo na fé, ela falou assim, eu nunca vi isso na minha vida, meu Deus. Eu pensava que vocês iam pedir dinheiro, aqui você está pedindo dinheiro. E aí pegou. Então, já fiz esse sorteio lá aqui no Conchal, e provavelmente sábado que vem estarei pregando na Central, Jacupiranga, né? Devo fazer também. Então, onde eu passo, é um ministério que segue meu propósito, e Deus tem me abençoado. Vocês oram por mim para que seja um cheiro de vida para a vida. E Deus também me deu a bênção, né, de publicar esse material aqui, esse livro, que é nada mais nada menos um estudo bíblico pré, semi e avançado. 200, o nome do livro é Investindo no Reino de Deus. Gastei no meu bolso R$5 mil, mandei publicar 200. Não cobrei nada de ninguém. E nas igrejas que eu passo, eu falo assim, você quer levar uma alma para Jesus? Sim, eu quero, hein? Promete? Promete. Então eu passo um material desse gratuitamente. E eu quero ver se eu consigo ajustar para publicar mais ou menos 1.000 a 5.000, já com a editora oficial, para eu distribuir para a igreja, para o povo, que eu quero ver o povo crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo e salvar outras pessoas por quem Jesus morreu. Então vocês oram para que essas coisas possam dar tudo certo. Dia 16 será o último dia meu aqui no distrito, porque nós estaremos participando do pastor Assis a partir da semana que vem, entre dia 9 até dia 16, a conferência da região do Vale, tá? Então você que está estudando a palavra de Deus, está se preparando, procure-nos, porque nós teremos uma grande festa batismal no dia 16, lá na Igreja Central de Registro. Eu costumo dizer que eu não vim informar, eu vim pregar e salvar pessoas. Essa é a minha missão. E dela eu não abro mão de jeito nenhum. Eu não vim apenas informar o estudo bíblico, não, eu vim ensinar a verdade. Por quê? Para que o nome de você, daqueles que não tomaram decisão, saia do livro da morte e passe para o livro da vida, é necessário nascer de novo, disse Jesus. Aquele, diz Apocalipse 20, verso 15, né? Se o nome de alguém não foi escrito no livro da vida, este foi lançado para o lago de fogo. Amém? Então nós temos aqui duas pessoas, amigos visitantes, né? Como é que é seu nome mesmo? Nilce é a outra? Gisele, as duas foram presenteadas. Olha que coisa boa, né? E a irmã aqui que é da igreja. Deus seja louvado. Além das duas, tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez ou que tem nos visitado algumas vezes aqui nessa igreja? Quero ver. Só as duas mesmas? Não se acanhe, não tenha vergonha, viu?
Então tudo bem. Nós vamos, queridos, falar hoje um assunto. Se quiser apagar essa luz aqui para o pessoal enxergar melhor, eu agradeço, tá bom? Se quiser aumentar a luz também não tem problema. Comunhão e missão. O que é comunhão e o que é missão? Para eu praticar a missão, é necessário que eu tenha o quê? Comunhão. Como é que eu vou dar algo que eu não sou e algo que eu não tenho? Não faz sentido. Então vocês vão ver aqui nessa manhã pessoas que foram alcançadas de mais tenridade pelo poder do Espírito Santo. Eu costumo dizer que eu sou o homem mais feliz do mundo, não no sentido financeiro em si, mas no sentido espiritual. No sentido de ter o privilégio de ver pessoas se integrando aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia, 1 João capítulo 1, primeira carta de João, viu? Não é Evangelho, primeira carta de João, capítulo 1, verso 1 a 3, já está aqui projetado. Este será o texto principal para a mensagem dessa manhã. Todos acharam, queridos? Como de costume, eu costumo sempre fazer uma oração pedindo sabedoria dos altos céus. 1 João, capítulo 1, verso 1 a 3. Vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, neste momento, a tua igreja de Angatuba, igreja de número 290 que eu estou aqui pregando. Aqui os irmãos não vieram para ouvir o Wendel, não vieram para ouvir homem, mas vieram para ouvir o assim diz o Senhor. Não queremos pregar uma mensagem que a igreja está acostumada a ouvir, mas uma mensagem que a igreja precisa ouvir. Que meu eu, Senhor, esconda-se atrás da cruz de Cristo, e que somente Cristo, o justo, o perfeito, o justo, o poderoso, apareça nessa manhã. Como diz João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Fala-nos com poder e autoridade. Que todos nós possamos ter um encontro pessoal com Jesus Cristo nessa manhã. E ao concluirmos essa mensagem, que verdadeiramente nós possamos ter sido alcançados, transformados e também motivados a ser um cheiro de vida para a vida e levar essa mensagem àqueles que não conhecem. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Está escrito assim, ó, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós, e a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então aqui, meus queridos, João, ele está falando daquilo que ele conviveu, presenciou e testemunhou, ou seja, uma testemunha ocular. Então, para eu pregar a mensagem de forma eficaz e ganhar outros por quem Jesus morreu, é necessário eu conhecer essa pessoa. E segundo, é necessário manter comunhão com essa pessoa. Me refiro a Cristo. Ora, sem comunhão com Cristo, sem conhecimento de Cristo e com Cristo, como é que eu vou ter autoridade? Como é que eu vou ter poder? Como é que eu vou ter moral para anunciar as boas novas da salvação? Então, veja bem,
Quais são alguns critérios? Eu olho para cá ou para lá? Como é que eu faço para passar isso aqui? Tá. Então, aqui você vai ver aqui a ordem, né? O que era desde o princípio? Jesus, ouvido e visto. Contemplamos, nossas mãos apalparam, ou seja, tocaram, pegaram o verbo da vida. Visto, ouvido e anunciamos. Então, essa igreja, a igreja aqui do Angatuba, para cá, né? Ela foi estabelecida para fazer o quê? Para anunciar, para proclamar, para pregar. Nós não podemos ser apenas ouvintes, só alimentando e etc. Não, nós temos que anunciar. E para eu anunciar, eu preciso passar num critério divino. Qual o critério? Comunhão com Deus. Então vamos lá. Se não estiver passando, me ajude aí. Pode, à medida que eu for falando, vai passando, tá? Não está passando não. Pode passar aí o próximo. E a gente vai explicar. Olha só que interessante. Os homens são o método de Deus. A igreja está procurando os melhores métodos. Por exemplo, se a igreja estiver procurando os melhores métodos, ela vai funcionar? Sim ou não? Métodos humanos vai funcionar se ela estiver procurando? Não. Olha só, presta atenção aqui na frase. Os homens são método de Deus. A igreja está procurando os melhores métodos. Deus está procurando quem? Homens. Homens melhores. Vamos aqui, mulher e homem, ok? Genérico. Aquilo que a igreja precisa hoje não são os melhores equipamentos, nem novas organizações ou melhores métodos, mas quem? Homens que o Espírito Santo possa usar, homens de oração, poderosos na oração. Era 4:30 da manhã, eu estava orando por vocês, hoje, ok? Então veja só, o Espírito Santo não flui por intermédios de métodos, mas por intermédio de homens, tá? Não desce sobre máquinas, mas sobre homens. Não unge planos, mas homens de oração. Embora a tecnologia seja relevante e tenha ajudado, como eu estou aqui pregando, aqui falando, filmando, mas essas coisas não podem, obrigado queridos, isso é uma bênção. Essas coisas não podem e não devem o quê? Substituir o principal, a unção do Espírito Santo. Olha só que interessante. Então, C.S. Lewis, ele dizia, há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começa a... É isso que você e eu temos que fazer, minha gente, para eu anunciar com fervor, com poder, com convicção. O que mais? Caminho a Cristo, página 94, escrito assim, ó: as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado. E tudo isso por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes conferiu. O que é oração mesmo? É conversar com Deus como o melhor amigo. Jesus tem que ser o seu melhor amigo em todos os aspectos da sua vida. Se você aprender a fazer de Jesus o seu melhor amigo através da oração, o pecado não terá poder sobre você, o diabo não terá poder sobre você, a incredulidade não terá poder sobre você, os anjos maus não terão poder sobre você, porque você tornou-se amigo de Jesus independente deste. Aí está a diferença. Então é isso que está falando. Olha só, ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Já pensou, irmãos? Enquanto nós estivermos nesse mundo carcomido pelo pecado, eu e você não estamos livres de perigo. Por que que Jesus, no auge da sua fama, do seu sucesso, do seu ministério, assim que ele terminava de pregar, curar, e as pessoas queriam arrebatá-lo para ser rei, o que ele fazia? Ele ia direto lá para o Monte das Oliveiras, orar.
Jesus sentia o perigo iminente. E eu e você, será que sintamos o perigo iminente? Porque está dizendo que ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia, uma hora, quê? E a gente tem que ter essa percepção. E para eu ter essa percepção, eu tenho que ser um homem de oração. Eu tenho que amar a palavra de Deus. Eu tenho que tirar um tempo exclusivo para a palavra de Deus, para com Cristo. Mas também, quando eu estiver trabalhando, estiver estudando, ou estiver fazendo outra coisa, eu tenho que pedir a Deus sabedoria, orientação. Porque nós não estamos livres, nenhum momento, nenhuma hora sequer. Darwin Moody, ele disse que seria preferível aprender como orar a aprender como pregar. Pois os discípulos de Jesus não pediram que ele lhes ensinasse como pregar, não foi isso? Mas como orar. Cuidado com o pregador, com o teólogo, com o professor que não ora. Porque existe a diferença de um pregador profissional e um teólogo profissional. Mas existe a diferença de um pregador espiritual e de um teólogo espiritual. Totalmente diferente. A Bíblia diz que pelos seus frutos conhecereis. Olha só, Leonardo Ravel, ele diz assim, ó, a única preocupação do diabo, isso aqui me chamou a atenção, é impedir que os cristãos de alcançarem o território da oração. Olha só, gente, Satanás não teme estudos bíblicos separados da oração. Satanás não teme o labor cristão sem oração. Satanás não teme uma vida religiosa distante da oração. Pelo contrário, ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Quando nós passamos um momento a sós, eu oro a Deus aproximadamente entre meia hora e 1h30, eu acho pouco, muito pouco pela atual conjuntura que nós estamos passando e vivendo neste mundo. E quanto mais eu oro, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, quanto mais eu me aproximo de Jesus, eu me sinto mais com a fé forte, com a fé solidificada, com desejo de pregar para os outros, com desejo de anunciar as boas novas para os outros, com desejo de ensinar através do estudo bíblico para os outros, mas tem que acompanhar isso aqui, ó. Oração sem ação não vale absolutamente nada. Martinho Lutero falou assim, ó, um amigo escreveu, teu primeiro dever é começar pela oração, nada esperes de teus próprios trabalhos, tua própria compreensão, confia somente em Deus e na influência de seu Espírito. Eis aqui uma lição de importância para os que se sentem que Deus os chamou para apresentar a outros as solenes verdades para esse tempo. No conflito com os poderes do mal, há necessidade de algo mais que o intelecto e a sabedoria humana. Esse homem aqui, irmãos, me chama a atenção dele, George Miller. Quem foi George Miller? Antes dele ser o que ele fora ladrão, trambiqueiro, mulherengo e trapaceiro. Certa vez um pregador estava pregando na Alemanha uma mensagem que transforma, que santifica, que liberta, e ele estava ouvindo essa mensagem. E o Espírito Santo trabalhou piamente na sua mente que ele aceitou a verdade. E ao converter-se, decidiu-se dedicar sua vida ao evangelismo. E ele mudou-se para a Inglaterra. E lá ele fundou orfanatos para abrigar crianças desamparadas. Diz-nos a sua biografia, seu relato histórico, que ajudou mais de 2.000 crianças órfãos abandonadas e construiu muitas desses orfanatos. E George Miller, ele foi um homem, irmãos,
um dos maiores evangelistas da Europa do século XIX. George Miller leu a Bíblia por cerca de 200 vezes. Você já leu a Bíblia alguma vez? Eu ainda estou longe de George Miller. Esse ano está completando 35 vezes que eu leio a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. 35 vezes eu não sei nada ainda. Mas diz que George Miller leu a Bíblia cerca de 200 vezes e diz que 50 vezes de joelhos. Olha só que interessante. Antes da sua morte. Quando perguntado por um repórter o que gostaria de fazer ainda, ele de joelho respondeu: lê mais a Bíblia, pois conheço um pouco ainda da excelência de Cristo. Miller, ele fundou vários orfanatos e cuidou de mais de 10 mil crianças órfãs, baseado na promessa de Deus no Salmo 68:5. Deus é pai dos órfãos. Seus seguidores contam uma história interessante sobre ele, entre elas uma quando Miller estava orando em seu quarto e sua fama já era notória. A rainha da Inglaterra foi à sua casa e sua empregada bateu na porta de seu quarto e disse: Senhor Miller, a rainha está na sala, querendo lhe falar. E ele respondeu: diga à senhora rainha que agora não posso, pois estou falando com o rei dos reis, não vou atendê-la. Imagina. Já pensou se o presidente da República fala assim: ó, igreja de Jangatu, igual o Wendel, o presidente está lá fora e quer falar com você. E ele falou com autoridade: não posso, pois eu estou falando com o rei dos reis, não vou atendê-la. Olha só que interessante. Em outra oportunidade, o seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento para mais de 1000 órfãos naquela ocasião. E o desespero tomou conta de todos os funcionários, mas Miller disse: não peço nada ao homem, minha aliança é com quem? É com Deus. Entrou em seu quarto e orou: Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. Essa oração: Pai dos órfãos, está faltando pão, amém. E aí olha o que aconteceu. Passados alguns minutos, várias carroças com pães passaram na porta do orfanato e o chefe que conduzia disse: Senhor Miller, fomos entregar estes pães para a família real do castelo e eles disseram que os pães estavam muito assados e por isso para não jogar, resolvemos dar para o orfanato. Miller disse: não foi os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós. Coisa linda, né? Muito bonito. Miller foi um grande evangelista, teve uma comunhão invejável com Cristo e provou por inúmeras vezes o poder da oração com fé. Miller tinha um caderno onde anotara mais de 50.000 orações que foram respondidas por Deus. Lembremos de que quando vivemos na dependência de Deus, Ele mesmo cria circunstâncias favoráveis ao nosso favor. Meus queridos, por que esse homem foi um gigante? E tantos outros? Porque ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus para pregar, para alcançar outros. A minha pergunta para você nessa manhã, responda para você mesmo: como está a sua comunhão, a sua devoção com Jesus Cristo? Quanto tempo você tem passado em comunhão com Deus, se preparando para a maior de todas as batalhas que está para vir sobre nós? Será que é suficiente ouvir a igreja quando vem quarta, domingos e sábado? Será que é o suficiente? A minha fé começa lá em casa e termina aqui na igreja. E quando eu coloco essas coisas em prática, eu vou sair com o rosto brilhando. Quero um exemplo prático comigo. Eu trabalho no Banco Santander. Lá ali na região ali de Santa Marta, eu estava passando, estava terno e gravata com o símbolo do Banco Santander. Aí de a pouco alguém, um senhor do outro lado da pista ali do Calói, talvez alguém que me conheça, já passou, fez esse gesto assim por mim, assim comigo. Nunca vi, não sabia quem era. Pô, mas por que ele estava me chamando? Não, porque calor, era meio-dia, eu lembro como hoje. Isso foi em 2010. Aí eu falei: mas por que o senhor me chamou se nunca me viu? Aí a primeira pergunta que ele me disse a mim, falou assim: ó, o senhor é cristão? Ele não disse o senhor é adventista, o senhor é cristão? Eu disse: sim senhor, eu sou. Mas por que você me disse que eu sou cristão? Ele falou: não,
quando você estava atravessando, eu vi o seu rosto brilhar e eu vi um homem de branco ao seu lado. Por isso que eu perguntei. Aí eu aproveitei a oportunidade e preguei o evangelho para aquele homem. Quando eu estava no Banco Itaú, um ano antes da pandemia, eu morava ali no Museu do Ipiranga, estava indo ali naquela avenida Dom Pedro, atender os clientes, era 10 horas da manhã. Aí depois, um senhorzinho assim, mais ou menos, de 1 metro e pouco, 1,50 m, veio até mim, falou assim: moço, bom dia, bom dia. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei: diga, você entende de Bíblia? Eu falei: um pouquinho. Eu falei: mas por que você está perguntando se eu entendo de Bíblia? Ele era de São Caetano do Sul. Eu falei: não, é que eu ganhei uma Bíblia na Praça da Sé e eu não tenho ninguém que me ensina, que me explica. Aí eu esqueci o cliente e ali fiquei 2 horas pregando o evangelho para aquele senhor. Ele havia me dito que havia 1 ano e meio que tinha perdido sua esposa, e ao invés dele me dar conselho, ele ia fazer 79, fez 80 anos na época. Ele chorou no meu ombro copiosamente, e ali eu preguei o evangelho para ele. Expliquei o que era capítulo, o que era versículo, falei do plano da salvação, da volta de Jesus, da morte, etc. Enfim, eu esqueci que eu tinha que atender os clientes. Eu falei: Deus proverá. E Deus foi tão bom comigo, que ao invés de eu atender um cliente, eu consegui 10 uma vez. Ou seja, a minha meta era para a semana, e eu consegui a meta num dia só. Quem anda em comunhão com Deus, e cuida das coisas de Deus, e faz a missão, Deus cuida de você. Querida, solta para mim aí. Foi 2024. Uma senhora, primeira, solta a foto da senhora aí. Olha só como Deus trabalha. O pastor Lázaro me falou assim: Wendel, vamos visitar uma senhora e vamos lá fazer uma visita. Eu falei: vamos. Eu fui. Eu já fui preparado para pregar. Aí o que aconteceu? Vamos ver se solta aí. Essa daí. Sabe quantos anos tinha essa senhora aí? Quantos, chuta aí, quantos anos você já tinha? Hã? 90? Quem mais? Quem dá menos, quem dá mais? 104 anos. Imagina eu pregar o evangelho com uma senhora de 104. Sabe o que ela falou para mim? Falou: pastor, o padre veio aqui, eu peguei todas as imagens e falei: isso aqui, Deus não ouve isso aqui. A Bíblia diz que nós não devemos adorar imagem de escultura, e eu estou decidido, eu quero a verdade. Falou desse jeito. Olha aqui no senhora, corajosa, e eu já estou cansado de ser enganada. Eu quero a verdade, desse jeito. Aí nós visitamos ela, pregamos o evangelho, a filha dela aqui, que frequenta a igreja, preenchi a ficha, e uma semana depois a batizamos, ali no distrito de Dom José. Só estava esperando eu chegar lá. 2 meses depois morreu. Descansou em Cristo. 104 anos. Quem anda em comunhão com Deus, pratica a missão. E agora, para fechar, com chave de ouro, meu irmão chamado Manfrini, pode soltar aí a foto, paulatinamente. Ele, é isso aí, olha quem era ele antes. Eu estava no meio lá, está me abraçando lá. E ele aí era pagodeiro, mulherengo, balada e etc. Vim aqui para Santa Catarina, conheço todo o estado de Santa Catarina, morei lá 5 anos, eu estava em Jaraguá do Sul. Aí ele foi ter-se comigo, e eu conheci quem? Birubiru, jogador de futebol profissional. E Birubiru teve contato com meu irmão, e caiu nas graças, que meu irmão é 10 vezes assim mais simpático. Chegar aqui, a igreja toda abraça ele, é o jeito dele, personalidade. Fala de um cara que faz amizade com todo mundo. E todo mundo gosta de ter um sangue assim de relacionamento muito bom. E aí, resultado, ele começou a treinar. Naquela época o Birubiru cobrava R$200 para entrar na escolinha. Estou falando de 1999, irmãos. Mais de 22 anos atrás. Ele tinha 19, ia fazer 19 anos. 1,85 m, boa impulsão de ar. E começou a treinar. O Birubiru, vou fazer esse camarada profissional, tem jeito. Foi batendo 8. Ele foi o único, ó, de 200 alunos, foi o único que não pagava R$200.
Então levou ele lá para o Atlético do Paraná, para Caxias, e tudo profissional, tudo original. E começou a fazer o teste. E aí então, pagava-se para ele R$600 por partida. Não sei se já ouviu falar no mercado chamado Brighton, lá no sul, tem bastante, é alemão. E esse mercado pagou para a gente kitnet de graça, eu não pagava aluguel, por causa do meu irmão. Dava assim, mas você quer cesta básica? Eu falei, beleza, aqui. Dava, um monte de coisa. E aí tem um time lá chamado Juventus, do Jaraguá do Sul, vieram o time da Argentina jogar, os juniores. E aí o Birubiru falou para mim assim, Wendel, você vai ser empresário do seu irmão. Eu não sabia, empresário, o que é isso? Cuidar de jogador. Eu falei, mas eu sou adventista, então, sábado, não posso viajar para cima e para baixo. Ele falou, não, você só vai cuidar do seu irmão, onde que ele for e tal. Aí o presidente falou assim, do Juventus, nunca esqueci, ia pagar para ele, na época, o primeiro contrato, R$3.500, estou falando de R$3.500 há mais de 20 anos atrás, né, irmãos? Imagina se fosse hoje. A oferta foi boa. E aí, de repente, ele faz o primeiro treino e passa no teste. E jogou com o júnior da Argentina e foi vitorioso. Aí o presidente falou, eu vou assinar o contrato com você. E não esqueça, eu lembro que na quarta-feira, na época que era o treinador da seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo, ele ligou para o Vanderlei e falou assim, eu estava assim próximo, e falou assim, eu estou preparando aqui um garoto, de 19 anos, Vanderlei, que vai ser o futuro quarto zagueiro da seleção brasileira. Eu estava assim, eu vi, é mesmo? Então prepara ele aí para nós. Aí na terceira vez que meu irmão fez o teste, olha só, irmãos, aonde que eu quero chegar, ele rompeu o menisco direito do joelho e frustrou todos os seus planos. E eu estava lá firme. E chegou lá no local, cortou a chuteira, colocou fogo e começou a blasfemar de Deus. Falei, opa, aquietai-vos. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano. Mas nós viemos da miséria, da humildade, da pobreza e etc. Calma. Chorei com ele, carreguei no ombro, fez a cirurgia e arrumou proposta, mais proposta lá no Tubarão, e ele não quis, foi para Minas. Aí ficou um tempo, voltou para São Paulo, eu estava em Guarulhos, era evangelista, e aí então ele tem um sonho. Nesse sonho ele me disse a mim que eu estava subindo e havia deixado uma flor branca para ele cair. Quando caiu, eu sei que o fogo estava consumindo ele, eu estava subindo e ele sendo destruído. Aí ele me ligou imediatamente, falou, Wendel, vem dar um estudo para mim. E eu saía de Guarulhos e ia até Santa Marta, todo sábado, dar o estudo. E comecei o primeiro, o segundo, etc. Aí tinha que arrumar a moça numa boate, estava morando junto, eu falei, mas tem um problema. Aí ele tomou a decisão do batismo, ele e ela, sua esposa Giane. Eu falei, mas tem um problema, Manfrini, o nome dele é Manfrini. Meu nome é Wendel, porque é nome do jogador, Manfrini também é nome do jogador, papai colocava isso aí, né? Então, ele teve outro sonho, e aí o diabo aparece para ele e fala assim, eu ia te dar fama, poder, sucesso, e você está me abandonando e seguindo logo a igreja que eu mais odeio. Aí ele falou que apertou ele para o pescoço, e ele só falou no pensamento, o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Aí quando falou isso, que saiu assim pela fresta da porta, subiu. E aí nós ajeitamos o casamento, fizemos o casamento civil, e no dia 5 de outubro de 2005, meu irmão nasceu de novo, aceitou a Jesus como Salvador, casou-se, geraram 3 filhos maravilhosos, que estão firmes na fé, e resultado, aí pode passar o resto para a gente concluir a mensagem. Aqui está ele é dono de uma empresa de negócio de imóveis, né? Que regulariza terrenos, fazendas lá em Minas. A família trabalha com ele. Manfrini, tá? O que mais? Pode passar próximo. Aqui está a sua família, aí, sua esposa, suas filhas, minhas sobrinhas, filhinho novinho, que é o Manfrini, está aí na família unida. E o que mais? Olha só, irmãos, 120 desbravadores ele cuida. Ajudou a fundar uma igreja adventista lá, chamada Gameleira. Olha aí, eu mato a cobra e mostro a cobra, eu falo e provo. Isso não é obra de homem, isso é obra do Espírito Santo. Olha aí, pode passar outra, acabou?
Isso aí, olha aí. 120 desbravadores. E meu irmão, tudo que ele precisa de ordem teológica, ele liga para mim, fala que eu sou o pastor dele. Todos eles. Esses dias mesmo batizou uns 5 desbravadores, ele aqui é seu neto. E mandou a foto. Então, meus irmãos, para eu ter missão, ou fazer a missão, eu tenho que ter comunhão. Se eu não tiver comunhão, não faço missão. E se eu não faço missão, eu estou fadado à apostasia, ao fracasso. Então, aqui, vocês podem ver os senhores, podem ver os frutos. Agora minha ficha caiu. Por que meu irmão não foi um jogador profissional, sendo que era um craque? Imagina vocês, estou aqui, essa igreja é a igreja de número 290 que eu estou pregando. Sou conhecido em 290 igrejas desse país onde eu passei. E só não fui para o exterior por causa da pandemia. Eu ia para a África. Na época que eu ia, veio a pandemia e tive que cancelar a viagem. Pregar lá também, eu gostava de estar lá. E aí, resultado, meus queridos, se meu irmão é profissional, aonde eu ou ele estaria agora? Coloca o raciocínio aí para funcionar, 20 anos atrás. Será que eu estaria pregando para vocês aqui, ganhando almas? Deus já me deu quase 2.000 almas. Será que, olha a beleza aí, ó. Que dinheiro que paga isso aí? Me fala. Aonde que meu irmão estaria? Estava sendo falado, tem que levar lá para a Alemanha, para o Borussia Dortmund, imagina. Na época, 30 mil euros, irmãos. Será que eu estaria aqui pregando? Como eu estaria? Será que eu estaria fazendo a vontade de Deus? Poderia ser famoso, irmão de jogador profissional, ganhando muitos dólares, muitos euros. Mas como é que estaria a minha fé e minha salvação? Será que eu teria ganho ele para Jesus e outros mais? Então só a eternidade vai me responder. Porque Deus não permitiu, porque faltou aqui, ó, 99,9% para ser profissional. E assinar o contrato, no dia que assinar, sofreu esse problema. Então não pergunte por que aconteceu, mas para que aconteceu. Hoje ele entendeu muito bem, tem uma família estabilizada, está no 3º ano de direito, vai ser advogado. Para que bênção maior que essa? Eu sinto muito feliz, muito orgulhoso de ter meu irmão, mais novo que eu, evidentemente, fazendo a vontade de Deus, firme na fé. Então Deus chamou você, Deus chamou nós, para cumprirmos a missão. E se quisermos que Jesus volte, como diz Mateus 24,14, e será pregado esse evangelho, o que vai determinar o fim não são os sinais são relevantes, os sinais estão acelerando o processo, mas o que vai o quê? Culminar com a volta de Jesus é a pregação do evangelho eterno. E essa igreja aqui que foi colocada há mais de 30 anos, aqui nesse local, vocês são a bênção de Deus, vocês é a luz. Nós não podemos ficar na migalha, na mesmice, temos que sair da zona de conforto. Olha aí, ó, Estados Unidos e Vaticano, logo vai nos perseguir, vocês sabem disso. Essa liberdade, como o irmão falou na classe lá, que temos agora, ela vai acabar. Jesus falou, ó, pregai enquanto há dia, que vem a noite que ninguém pode o quê? Trabalhar. Então coloque em prática o dom, o talento que Deus lhe otorgou, o mais rápido possível. Não impeça as pessoas de aceitar a Jesus, de se batizarem. Envolva-se. Eu, quando ganhei a primeira alma, sabe qual foi a minha pergunta? Eu falei assim, Senhor, aonde está a primeira alma que tu queres que eu leve? Porque eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, se essa igreja foi a igreja remanescente, a igreja bíblica, profética, aonde tu mandares, eu irei. E Deus me mostrou, eu tive uma visão, irmão. Eu sou um cara privilegiado. Eu me batizei sem nunca ter recebido um estudo bíblico. Preguei o primeiro sermão com 15 anos de idade, tremendo para parabéns. E hoje já perdi as contas de quantos sermões. Eu estava falando com o Márcio lá, eu tenho lição da década de 90, 30 e tantos anos, está tudo lá, relíquia. Mas por quê? Porque eu sou melhor que você? Não, eu sou o pior pecador da igreja. O que me faz diferente, crescer, é minha comunhão com meu Deus. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É um hábito, é um costume, eu sinto prazer nas coisas de Deus. E por eu sentir prazer nas coisas de Deus, eu sinto prazer em amar as pessoas, em ganhar almas por quem Jesus morreu. E Deus está chamando vocês para esse propósito. Wendel, eu não sei falar como você, pregar como você, escrever como você. Eu desafio a você nessa manhã, ore a Deus a partir de hoje e faça jejum, como eu fiz há 33 anos atrás. Senhor, aonde está a primeira alma que eu quero levar se eu nunca levei? Quem é, Senhor? Faça isso.
Eu desafio qualquer um aqui, ó. Se Deus não mostrar para você, pessoa que você menos espera, eu risco meu nome. Eu fiz isso e continuo a fazer e Deus tem me honrado. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe todos nós. Foi bom estar aqui com vocês. Conhecer um pouco da minha história, um pouco da minha mensagem, que é de Deus. E eu pergunto para você, quantos aqui querem permitir, primeiro, ter comunhão com Deus, segundo, cumprir a missão que Deus otorgou? Amém. Que Deus abençoe vocês. Ao vocês afirmarem isso, vamos ficar de pé e louvar a Deus com a última mensagem no hinário, né? Ao dever. Acho que é 223, se me falha a memória. Vamos cantar com todo entusiasmo. Que Deus abençoe a todos. É isso mesmo, vamos cantar. Para que o galardão permaneça contigo, em nome de Jesus. Amém. Querido Pai Celestial, Criador do céu e da terra, obrigado pela mensagem, obrigado pelos momentos que aqui passamos, juntamente com essa igreja, com esses irmãos. Pai querido, quebra todo empecilho que há no nosso coração, na nossa vida, de pregarmos a última mensagem de amor e de esperança ao mundo prestes a perecer. Abra o coração dessas pessoas que moram aqui ao redor dessa igreja, desse bairro, desse sítio, que elas sejam trabalhadas pelo poder do Espírito Santo, tocadas e que sintam vontade de ouvir, não homem, mas ouvir a tua voz e se preparar para a volta de Jesus. Amém. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus e que tenhamos um ótimo sábado restante. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos, estarei lá fora cumprimentando-os e os que ganharam, por favor, passa para mim o Pix para eu repassar para vocês, tá bom? Esse é o presente que eu deixo para vocês.